tem como deixar a criança sozinha. Então vamos lá para começar a nossa aula de hoje. A gente, na última aula, a gente parou no início do artigo número 17 aqui do Shamati. A gente só leu o início, né, mas não continuamos a leitura, foi só uma explicação mais básica do início desse 17º artigo aqui do Shamati. O título, né, o que significa que o Sitra Hará é chamado de Malhut sem coroa. Shamati, 1941, Jerusalém. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse artigo. Não sei se vai dar para ler todo, apesar de que ele não é muito longo, mas ele começa falando sobre Keter. Keter significa coroa, né, ou a raiz de qualquer estrutura espiritual, de tudo que existe. Kedushá, santidade, está conectada a Keter, a raiz. Quer dizer que Kedushá é considerado estando em equivalência de forma com a sua raiz. Isso significa que, como a nossa raiz, ou seja, o Criador quer apenas doar, como está escrito, o seu desejo de fazer o bem às criaturas. Então, Kedushá é apenas doar ao Criador. Então, ele está falando aqui que Kedushá é um estado, uma santidade, onde ela está com uma similaridade de forma. Então, Kedushá é trabalhar pelo Criador. Kedushá, na verdade, é entrar em similaridade de forma. Então, quanto mais a similaridade de forma, maior a conexão em Kedushá, maior a pessoa está em Kedushá. Significa essa união com o desejo de fazer o bem, que é o Criador. O Criador é essa força de doação. Então, quando uma pessoa ela está trabalhando no desenvolvimento espiritual, para se aproximar de trabalhar em doar, ela está entrando em Kedushá. Então, a intenção dela é trabalhar em Kedushá. Trabalhar em Kedushá é trabalhar em prol de doar as criaturas e o Criador. Então, isso que significa Kedushá. Assim como Keter, que é a raiz, o emanador, ela é totalmente doação, ela é a raiz de onde saem as coisas, de onde se originam toda a criação, todos os conceitos. Mas voltando ao que a gente falou na última aula, Keter, ela ainda é uma luz e um vaso. Todas as Sefirot são luzes e vasos juntos. Não se fala de somente luz e somente vaso, mas um depende do outro. Para existir um doador e uma ausência que receba desse doador, ou seja, um desejo receber, para existir um desejo de receber, tem que existir um desejo de doar. Então, para o desejo de doar ser doador, precisa existir um receptáculo, precisa existir uma malhut, um vaso que esteja incompleto, que tenha uma ausência dentro de si, para poder receber. No entanto, com o Sitra Hará, que é trazido pelo outro lado, né? Força negativa, não é assim. Ela visa apenas receber para si mesmo. Por isso não está em adesão com a raiz, que é Keter. Portanto, é referida a Sitra Hará como não tendo Keter. Em outras palavras, não tem Keter porque está separada de Keter. Ou seja, sempre separada da Kedushá, separada desse desejo de doar. Agora podemos entender
o que os nossos sábios disseram em Sanhedrin 29. Todos que somam, subtraem. Isso significa que se você adicionar a conta, ela subtrai. Está escrito no Zohar em Pikudei. É o mesmo aqui em relação ao que está dentro, escreve. Além disso, deverás fazer o tabernáculo com 10 cortinas. Em relação ao que está fora, escreve 11 cortinas, adicionando letras, ou seja, adicionando a Ain, a letra hebraica, as 12. Adicionando a Ain, a letra hebraica adicionada, as 12. E subtraindo da conta. Subtrai uma do número 12 devido à adição de Ain às 12. Esse aqui é o texto do Zohar, que ele está trazendo aqui. Sabe-se que o cálculo é implementado apenas em Malhut, que calcula a altura do grau através de Or-Ozir nela. E também sabe-se que Malhut é chamada de o desejo de receber para si mesmo. Então aqui ele está explicando, primeiramente, do que é a Kedushá, a relação dela com Keter. Ele está explicando esse Trahará, que aqui ele está tratando como uma estrutura sem Keter, e ele traz uma passagem do Zohar. Toda vez que se traz uma passagem do Zohar, o texto do Zohar ele é muito enigmático. O texto do Zohar ele é complicado da gente entender. E só a gente consegue entender os comentários, o Zohar comentado. Mas o texto puro do Zohar ele é muito enigmático, porque ele trata puramente de uma linguagem espiritual. Então, os sábios ali do Zohar, quando se fala que um rabino se encontrou com o outro, eles tiveram tal conversa em tal lugar, o que se refere são forças, são estruturas espirituais se conversando dentro daquele sistema. Por exemplo, Rabi Shia ou Rabi Abba são simbolizados, são nomes, são personagens que simbolizam forças dentro desse sistema de doação e recepção. Então esses personagens dessas histórias do Zohar não são literais, mas eles guardam, eles transmitem uma grande sabedoria espiritual. A forma como o Rabi Abba conversa com o Rabi Shia, por exemplo, ali tudo nos dá uma lição espiritual de como funcionam os mundos, de como funciona esse Sefirot. Então não é à toa que os comentários do Zohar eles são muito importantes. Ler o Zohar sem comentário, dizem que o texto do Zohar ele traz luz. A pessoa lendo, mesmo que não entenda, ele traz um tipo de luz, porque as letras hebraicas elas são receptáculos de luz. Então elas têm as suas influências, elas são representações no mundo, representação no alfabeto dessas luzes que vêm de cima, ou seja, essas influências. Quando a Kabbalah ela se refere a luzes, ela se refere a influências, a forças. Pode ser uma sensação de prazer, uma abundância, shefá, também é representada pela luz. E a luz, ela só toma forma, ela só toma a influência com o vaso. Então a luz, ela vem e o vaso, o Kli, ele reveste essa luz e dá um sentido. Ou seja, a luz, quando ela é revestida por uma roupagem, ela toma uma influência. Ou seja, aí a gente volta no que a gente já aprendeu. O Hormah, que é a luz da sabedoria, ela precisa de Or Hassadim, que é a ação humana, para ela ser revestida, para que ela seja, ela saia de Atzmuto, ou seja, da não compreensão, e que ela tome uma forma. Ou seja, depende do trabalho humano
que a Or Hassadim, que a Or Hormah, que vem de cima, ela tome uma forma. Ou seja, a influência do Criador, a luz, ela está sempre ali, está sempre disponível. Não existe mudanças no Criador. O Criador não age e depois deixa de agir, ou depois muda de opinião, muda de ideia, ou sai e vai para longe. O Criador está sempre o mesmo. Ele é o desejo de doação. O que vai mudar, o que vai fazer essas diferenças desses estados, dessas revelações ou ocultações, ou estados onde a gente tem uma revelação do Criador do mundo, ou seja, a gente interpreta o mundo como sendo bom, as coisas dando certo, com os nossos planos se concretizando, e outras vezes as coisas dando errado, os planos não dando certo. Então todas essas diferenças, elas não se referem a mudanças no próprio Criador, né? Que o Criador agiu e depois não age, mas ele está sempre disponível. É a força da natureza, é o todo. Agora, depende do receptáculo. É no Kli que acontece todas essas mudanças. No Kli que acontece essas ocultações ou revelações ou momentos de turbulência, ou momentos de paz, momentos de guerra, momentos onde tudo converge para um trabalho em grupo, né, um entendimento. Todos esses discernimentos, eles estão no Kli. Eles são vamos dizer assim, uma reação da luz com o Kli. Então depende da correção do Kli. O Kli, o vaso, que somos nós, nas qualidades, tudo que a gente deseja receber, as 10 sefirot, as qualidades emocionais, as midot, tudo isso é chamado de Kli. Tudo isso ele precisa sofrer um tikkun, uma correção. E com isso ele precisa estar em similaridade de forma, ou seja, ele precisa pegar suas qualidades e adequá-las ao pensamento da criação, ou seja, fazer o bem às suas criaturas. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa intenção, essa kavaná, o Kli, ele vai sendo corrigido pela luz. E a luz, ela vai tomar uma forma do Kli, ela vai corrigir o Kli. Então, a luz só vai tomar uma ação a partir da própria criatura, a partir da própria criatura que se torna, que vem no mundo a mudança. A mudança ela não é feita só você sentar e esperar acontecer as coisas. A ação, ela é primordial. A ação no mundo de Asiá, no mundo de Olam Hazé, você está bem aqui no mundo de Asiá, e nós estamos em Olam Hazé do mundo de Asiá, ou seja, Olam Hazé significa este mundo, Asiá significa ação, mundo da ação. Só que o mundo da ação, Asiá, ela tem vários discernimentos. E nós estamos em um discernimento que se chama Olam Hazé, que é o mundo, esse mundo, como a gente experimenta ele, como a gente conhece. Então, para trazer a mudança na criatura, é preciso a ação da criatura. Que a ação da criatura vai trazer a influência da luz. A luz que vem e corrige. Então, com esses esquemas aqui, a gente já consegue entender esses conceitos, o que significa isso, o que significa o vaso, que é um desejo de receber, o que significa um massar, que é uma tela, que é a intenção, o que significa a luz que vem de cima, a luz que é refletida e a luz que gira em torno. Todos aqui conhecem esses conceitos ou ainda está muito nublado, ou está um pouco nublado esses conceitos? Então, isso é muito importante para a gente entender o que a gente está lendo aqui. Porque tudo que está escrito aqui pode ser representado dessa forma, porque está descrevendo forças, influências, relações
entre desejo de receber e desejo de doar. Então, quando a gente começa a entender um pouco disso aqui, a gente consegue entender o que Baal HaSulam, o Rabash estão explicando aqui nesse livro. Como se você falou, essa parte do mundo que a gente experimenta, ele é um dos níveis de Asiá. Sim. É isso? É chamado de Olam Hazé. Olam Hazé. Significa literalmente este mundo. Fundação. Ele está dentro de Asiá, do mundo da ação. Só que cada um desses, eles têm muitos discernimentos dentro deles. Para a gente ser mais específico, esse discernimento se chama Olam Hazé, que a gente experimenta, que é o mundo. É o ponto mais distante dentro de um círculo. Porque o ponto central é o ponto mais distante do círculo. Então, quando se representa os mundos, o mundo da ação, que está aqui, que é o mais distante, e mais dentro dele ainda, o Olam Hazé, que é uma parte dele, é simbolizado pelo centro, porque ele tá separado. Então, quanto mais a gente vem para cá, mais é uma aproximação do Criador, uma similaridade de forma. Então, consegue entender que o trabalho do Criador a gente podia representar como vindo assim, uma linha vindo penetrando aqui esses círculos e chegando no meio. Pode-se até fazer isso aqui. Ela vem de cima para penetrar aqui. Então esses são os discernimentos dos mundos. É a mesma coisa do que aqui, por exemplo. Keter, Korma, Binah, Zeir, Anpin e Malhut, que é a versão resumida, né, das 10 Sefirot, que aqui em Zeir Anpin tem 6. Agora, o trabalho da criatura é o trabalho daqui para cima. O trabalho do Criador, a influência do Criador é de cima para baixo e da criatura é de baixo para cima. Essa é a influência relação. É a luz. A Or superior, ou Or Korma, ela vem daqui, nessa posição. Or Hassadim, que é a ação da criatura, Or Hassadim, ela vem nesse ponto para cima. Ou seja, querendo chegar ao Criador, querendo uma similaridade com Ele. Então, quanto mais se está aqui no centro, mais se tem uma ocultação, um grau de ocultamento. Então, por isso que esse ponto central aqui, ele é o local mais oculto, onde a luz ela está mais, a gente pode dizer assim, bloqueada, onde ela está mais fraca, mais opaca. É no mundo de Olam Hazé, no mundo de Asiá. Estranho, porque normalmente quanto mais afastado ali do círculo, é como se estivesse mais longe, só que é o contrário, né? Quanto mais afastado, mais próximo do Criador você está. Então, se a gente fizer uma analogia, que a ciência diz que o mundo está em expansão. Então, nesse caso, quanto mais você se expande, mais próximo do Criador você fica. Porque o Criador, ele é tudo. Sim. O Criador, ele não se limita num círculo, ou seja, ele não se limita numa criação, num cli. O próprio círculo, o círculo, ele já é um cli, ele já é um vaso. Então, esse círculo aqui, de toda a criação, ele já pode ser chamado de Malhut e de Ensof. Então, entendeu? Então, a própria criação já é um grau de limitação, um grau de ocultação. O Tzimtzum é o passo inicial, isso aqui, é onde surge tudo isso. Então, voltando aqui, o que a gente precisa entender nas aulas para a gente conseguir entender o que está escrito, é que o vaso ele simboliza o desejo. Essa luz que vem é a influência, ou seja, tudo que quer penetrar o desejo. E quando ela penetra, ela é sentida pelo vaso como a shefá, como abundância, como prazer. Só que quando a criatura ela quer trabalhar para o Criador, ela constrói
massar, que é uma intenção. Então, ela recebe, mas aí esses graus aqui, dentro aqui do massar, pode simbolizar um tipo de cálculo. São 5 níveis que existem aqui. É um tipo de cálculo. Se ele consegue receber tal coisa e doar, essa luz vai se ricochetear aqui e ele vai voltar, ou seja, ela vai receber em prol do Criador. E a luz que vai entrar aqui, porque tem uma luz que entra ainda, essa luz que entra é Or-Pimi, significa luz interior. É aquilo que é o prazer espiritual. Então, o prazer espiritual é quando você recebe, você tem a intenção de doar para o Criador, então é como se o vaso recusasse, né, uma tela, e o que ele recebe é o prazer espiritual. Só que isso vai depender do nível, do quanto a criatura pode receber para doar. Se ela ela recebe uma coisa muito grande, pode ser que essa luz ela rompa, ela passe por todos os 5 níveis e entre. Ou seja, ela vai entrar diretamente egoisticamente. Então vai ser uma luz, uma coisa recebida egoisticamente. Porque ela não foi tratada pela intenção, pela Kavaná. Então pode ser que em alguma etapa da nossa vida a gente consiga receber certas coisas com o desejo de receber para doar, e certas coisas a gente recebe, mas dá tanto prazer e é uma coisa que a gente quer tanto, que às vezes a gente recebe só pra gente e não pensa no outro. Então é como se essa luz rompesse, passasse pela Kavaná e fosse direto para encher o ego, encher o vaso não refinado. Ou seja, é simplesmente um desejo de receber, uma chefá, um prazer, uma abundância, e quando ela é completamente preenchida, é anulada. Então a gente fica preso dentro desse sistema que a gente recebe, aí daqui a pouco esse desejo é anulado. Então quando a gente tem um desejo, esse desejo é completamente satisfeito, ele é anulado. Ou seja, o vaso é anulado, o prazer é anulado. Então ele está trabalhando dentro dessa lógica do mundo de Asiá, que a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. Então se a gente tem 2.000, a gente quer 4.000, se a gente quer 4.000, a gente quer... se a gente tem 4.000, a gente quer 8.000 e assim por diante. Então a gente fica num ciclo, dentro desse esquema a gente fica dentro de um ciclo. Quando a criatura ela trabalha com a intenção amassar, o que ela recebe, o que ela sente é um prazer espiritual, porque ela está se aproximando do Criador. Quanto mais ela recebe e doa, ela adquire similaridade de forma, ou devikut com o Criador, ou seja, adesão com o Criador. Então ela sente uma existência espiritual, então ela está mais próxima do espiritual. Então ela consegue subir esses níveis com a ajuda do Criador. Ela saindo desse pequeno ponto e se aproximando do próprio Criador, através desse trabalho da pessoa receber e conseguir ser um canal, ou seja, receber e doar ao mundo, doar às pessoas, não reter como um cli totalmente isolado, onde ele vai ser preenchido, mas ele não tem para onde mais ir e ele se quebra, ele vira pedaços. Dessa forma, a pessoa adquire uma similaridade de forma com o Criador, que os cabalistas dizem que é uma existência que não está condicionada ao tempo. Porque tudo que está dentro dessa lógica de receber por receber, ela está dentro de uma temporalidade. Então essas formas, elas morrem e surgem, se transformam, morrem e surgem. E quando a pessoa ela trabalha com
desejo espiritual, para Kavaná, é como se ela ligasse o elo dela ao elo da vida. Como se não me engano, um salmo, né, que Davi fala do elo que liga minha alma ao elo da vida. Então os sábios interpretam dessa forma. Se ligar a um feixe, ao elo da vida, é exatamente isso. É entrar nessa similaridade de forma com uma forma que é imutável. A única forma que é imutável, que é o desejo de doar, é o Criador. Então quando a pessoa ela se junta com essa forma imutável, já transcende já o tempo, já transcende a temporalidade. Então já transcende esses níveis aqui. E quanto mais ela consegue receber para doar, mais ela refina a existência dela, o vaso. Então, conseguir entender mais ou menos o que significa esse desenho? Tudo aqui se refere à internalidade, a como que a gente consegue receber e trazer um tipo no mundo, ou como a gente trabalha dentro da gente mesmo. Porque esses esquemas aqui, por exemplo, esse parece ser de uma criação universal. Todo o universo está aqui dentro. Toda uma coisa geral, onde o Criador ele criou tudo aqui, todos os mundos, todo o universo, todo o planeta estão aqui dentro. Mas isso também dentro daquele pontinho, né? Que isso daqui é Malhut. Aí está toda a matéria, né? Esse pontinho aqui, ó, esse círculo aqui, ele também é Malhut, só que é Malhut de Ensof. Esse Malhut aqui do centro é a Malhut da Malhut de S.A. Ou seja, é o mundo de uma forma mais oculta. Então, dentro desse esquema, ele já é um vaso, por isso que ele é chamado de Malhut. Porque aqui já aconteceu o Tzimtzum Aleph, o primeiro Tzimtzum, para dar origem aos discernimentos. Então, quando acontece essa origem e os discernimentos, já é um vaso, só que não é físico. Não tem matéria. A matéria, a gente pode dizer que ela só aparece depois de vários graus de ocultação. Então, o ponto, ele é sempre simbolizado por um ponto preto, né, porque significa essa matéria, essa coisa não refinada, mais condensada. Mas até aqui dentro já é um vaso, já é o Tzimtzum Aleph, o primeiro Tzimtzum. E nós estamos aqui no local mais afastado do círculo. Só que a gente pode representar a criação inteira com isso. Só que isso existe dentro de nós também. Dentro de cada ser humano, de cada criação, existem os 5 níveis. E existem Keter, Ormá, Binah. Então, isso daqui e isso aqui a gente trabalha internamente também. São estruturas que existem internamente dentro do ser humano. E quando a gente trabalha internamente, a gente vai corrigindo. A gente pode fazer tzimtzuns dentro de nós, nos nossos desejos. A gente pode fazer toda a estrutura que o Criador, que acontece dentro da criação, que o Criador faz internamente. A gente se torna co-criadores, ou seja, a gente participa ativamente na criação do mundo. Ou seja, existe um mundo externo, existe um mundo interno. E esse mundo interno, ele deve ser trabalhado também. O mundo interno do ser humano, ele é um universo próprio. Todo ser humano é um universo. Assim como a gente percebe o universo, o mundo, de uma forma exterior, a gente também tem que ir para nós mesmos, ir para si, para dentro de si mesmo, que dentro de si mesmo a gente tem um mundo para trabalhar, um mundo para dar frutos, para corrigir. Então todo mundo existe dentro de nós. Tudo que existe no geral existe no particular. Então essa luz que trabalha no nosso mundo interior, dentro de nós,
É a Torá ou é a autorreflexão ou são ambos os dois juntos? Os sábios dizem que Or Torá, a luz da Torá, ela é Or Hormá. É a mesma coisa, é uma influência. Tem coisas dentro da sabedoria da Kabbalah que elas são a mesma coisa, mas em certas ocasiões tomam nomes diferentes. Então, a luz da Torá é uma luz que corrige, a luz de Hormá é uma luz que corrige. Então, dependendo da literatura, vai se trazer Or Torá, Or Hormá, mas em geral se trata de uma mesma luz, só que em certos casos ou com certas influências elas têm outro nome. Isso acontece muito dentro da Kabbalah. Essa questão das mudanças de nomes de acordo com o mundo que está se tratando, de acordo com o discernimento que se está tratando naquele momento. Então, a gente pode falar que dentro de um mundo prático, a luz da Torá, a luz que corrige. Então, a gente pode falar também que a Or, Hormá, também é a luz que corrige. Então, conseguiram entender o que significa isso? Porque entendendo o que significa isso, a gente consegue entender o que está escrito no Shamatim. E uma coisa que eu acho que eu só falei uma vez sobre isso nas aulas aqui na Beit, que é sobre o Zivug. É uma coisa que a gente não fala tanto, mas que ele está intrinsecamente relacionado a isso que acontece aqui. O Zivug, ele significa um acasalamento. O Zivug é um acasalamento entre duas coisas que geram uma outra coisa. Então, quando a luz ela bate na tela do vaso, é como se ela estivesse sendo germinada. A luz ela está dando a semente do vaso. E essa semente, esse ato da luz vir e ter uma tela em cima do vaso e ela bater, esse ato se chama de Zivug de Hakah. É um acoplamento literalmente acoplamento ou acasalamento por pancada, como se ela batesse. Ou seja, convém a influência do Criador, mas a influência bate na nossa intenção. A gente não quer receber de uma forma egoísta, a gente quer receber para doar. Então esse choque é chamado de um Zivug, porque ele dá origem a outra coisa. Ou seja, a luz vem, a influência do Criador vem, ela bate com a nossa intenção, tipo, não quero receber por mim, mas eu quero receber em nome do céu, eu quero receber com a intenção pelo Criador. Ou seja, trabalhar em Nishma, pelo seu nome. Quando há essa pancada, é um Zivug. E esse Zivug, ele dá origem a uma luz refinada, que é a Orpim, que é essa luz espiritual, que é esse sentimento espiritual, a similaridade, a Devikut com o Criador. Então, todas essas palavras como acasalamento, como tela, Kli, tudo isso são palavras, né, de coisas, associações, na verdade, que existem no mundo, para explicar um mundo interior. Então, o nosso mundo interior ele é muito vasto. Ele tem profundidade e largura grandíssima. Então, quanto mais a gente procura se conhecer, mais a gente vê que tem mais coisa ainda. Que a nossa psique, ela é um universo inteiro. Então, muitas vezes a gente não tem o costume de fazer uma autorreflexão. Mas a autorreflexão é fundamental para acontecer essas coisas. Autorreflexão, se autoconhecer, penetrar no seu próprio íntimo. E com isso, a gente se conhece e abre espaço para uma correção. Então é através desse ato externo, que é fazer o bem aos outros,
E também o ato interno, que é se conhecer, é se refinar, trazer um tikkun interno. É por isso que existem dois tipos de tikkun, de correção. O tikkun olam, o tikkun do mundo, e o tikkun individual, o tikkun da pessoa. Então ambos devem ser trabalhados, não só um ou outro. Então por isso que é importante a gente entender esses conceitos. Ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre como funciona? É claro que se a gente aprofundar nisso, tem muitos outros conceitos dentro aqui, mas de uma forma resumida e pegando os pontos mais importantes, é basicamente assim que funciona a estrutura do desejo de receber e como o desejo de doar influencia sobre ele. Continuando aqui no texto, sabe-se que o cálculo é implementado apenas em Malhut, que calcula a altura do grau através do Or Rosé nela. Também sabe-se que Malhut é chamado de receber para si mesmo, ou seja, o desejo que é o desejo natural, receber para si mesmo, sem nenhum refinamento. Quando Malhut anula o seu desejo de receber perante a raiz e não quer receber, mas apenas doar para a raiz, como a raiz, que é o desejo de doar, então Malhut é chamado de Ani. Olha que interessante, Malhut é chamado de Ani, que significa eu, e se torna En, que significa nada. Então, repetindo, quando Malhut anula o seu desejo de receber perante a raiz e não quer receber, mas apenas doar para a raiz, como a raiz, que é o desejo de doar, ou seja, a raiz é o desejo de doar, Malhut é o desejo de receber para si, receber por receber. Mas quando Malhut quer anular o seu desejo de receber e ela quer doar a sua raiz, ela é chamada, que antes era chamado de Ani, que é eu, que é o ego, ela se torna em nada. Somente então expande a luz de Keter para construir seu Partsuf e tornam-se 12 Partsufs de Kedushá. Aqui ele já entra no nível a mais de explicação da Kabbalah, que aí ele envolve o Partsuf, que a gente nunca se aprofundou ainda, só de uma forma geral. Mas o que ele está falando aqui é que o Ani, que é o jeito natural do desejo de receber, é Malhut para receber por ela, é o eu, é a noção de ego. Ela precisa se tornar um nada, ela precisa se transformar num ai, porque se transformando num nada, se tem espaço para algo, para uma construção. É como se ela fizesse um Tsimtsum nela mesma. É como se Malhut estivesse, a gente pode apresentar Malhut aqui. É como se Malhut estivesse aqui, com todo o seu eu, com todo o seu ego. Então, ela não deseja mais receber para si, mas ela deseja, ela deseja doar a sua Keter, doar a sua raiz. Então, como se ela fizesse um Tsimtsum, ela se tornasse um ai, um nada. Esse é um dos significados do jejum de Yom. Exatamente. Se esvaziar mesmo. Se esvaziar, porque se esvaziando, você cria um espaço para uma construção. Você cria um espaço para o refinamento. É como você pega um recipiente de água, um filtro de barro, por exemplo, que com o tempo ele fica cheio daqueles lodos, né, aquelas sujeirinhas. Então você esvazia esse recipiente, você faz um Tsimtsum dentro dele, você limpa esse recipiente e você está propício agora para receber uma água limpa. Então é isso que significa que Ani se transforma em Ai, em nada. Então olha que interessante esse ensinamento. Por isso que para a gente conseguir entender o que está aqui, a gente tem que entender como funcionam os níveis aqui.
como que é um Tsintsu. Todo mundo sabe o que significa um Tsintsu? Isso é não. Uma restrição. O Tsintsu, ele significa um se esvaziar, é uma contração. Tsintsu foi o que o Criador fez para criar a criação, criar toda a criação. Foi através de um Tsintsu. Como o Criador é tudo, não existe discernimento nele, ele teve que criar um vazio, ele teve que criar um Maya, uma ausência de si mesmo. Essa ausência de si mesmo é chamada de Tsintsu, porque ela cria uma ausência, ela cria um círculo, e dentro desse círculo se tem uma ausência, e é exatamente isso. Toda a criação foi feita a partir disso. E esse Tsintsu, ele é chamado também do desejo de receber primeiro, primordial. É a única criação. Tudo que vem depois é a luz que emana do Sol. Ou seja, tudo o resto é a influência do Criador. É a luz que vem dele, que emana dele. Então, a única novidade que se tem antes do Tsintsu para depois do Tsintsu foi a criação de um desejo de receber, que é o vazio. Tudo que deseja receber é porque existe um vazio nele. Só que também tem outra coisa muito interessante. Para esse vaso aqui, ele desejar receber, anteriormente ele teria que ter sido preenchido, certo? Para ele saber o que receber. Ele precisa, num momento prévio, ter experimentado esse desenho aí, ele simboliza o Tsintsu com todos os mundos. E essa luz que vem de cima, que corta ele e vai até o centro, essa é a luz do Criador, que cria todos os mundos. Então ela cria todos os mundos até o centro. Agora a criatura, ela parte do centro para cima. Então esse é um desenho que simboliza esse Tsintsu. Mas olha que interessante. A gente fala que o Tsintsu, ele é uma ausência, mas ele teve que ser preenchido, teve que saber o que é estar junto com o Criador antes de ser esvaziado e antes de ser totalmente afastado do Criador. E esse momento, antes do Tsintsu, a criatura e o Criador eram uma única coisa. Não existia discernimento. A criatura e o Criador, não existia criatura, não existia Criador. Era tudo uma coisa só. É chamado de Atsmuto, porque é incompreensível. Não existe discernimento, não existe um você e eu. Ou não existe um eu e Deus. Não existe essa diferença. Essas diferenças só começam a existir depois do Tsintsu. Depois de todas essas diferenças, esses nascimentos dos mundos. Então essa luz, ela vem como uma inseminação, sabe? Que ela vem penetrando e dando origem a todos os mundos, até se chegar aqui no mundo mais afastado, no mundo de Malhut e de Malhut, que é o mundo que tem a maior ocultação. Eduardo, então quer dizer que o Criador, a luz vem lá dele, ele vai criar todos os mundos? O Criador, ele vai dando origem a todos os mundos a partir dessa linha aqui, que vem de cima a baixo. Engraçado, parece um furacão, tá vendo um furacão lá, Milton, assim vai rodando. Assim, né? Porque é uma espiral. É porque todos esses mundos, eles estão interconectados uns com os outros. Um é a origem do outro. Um não pode existir sem o outro. Então é como se fosse causas e consequências. O Keter, ela dá origem a Kurma, que dá origem a Binah, que
dá origem a Zerbi, que dá origem a Malhut. Só que o ato do ser humano é o contrário. O ato do ser humano parte do eu para se tornar um Ain, para ter um espaço para correção. Então essa parte aqui é uma parte assim que dá para a gente aprender muita coisa, de transformar um Ani em um Ain, um eu num vazio. No entanto, quando Malhut quer receber para si mesma, se torna o mal Ain. Aqui, o Ain de olho, ou seja, o olho mau. Em outras palavras, onde havia uma ação de Ain, ou seja, anulação diante da raiz, que é Keter, se torna Ain de olho, quer dizer, vendo e conhecendo dentro da razão. Esse texto aqui já está ficando um pouco mais difícil. Os textos anteriores já não tinha tantos conceitos como começa a ter agora. Por isso que a gente precisa aprender os fundamentos. A gente entendendo os fundamentos, a gente vai aos poucos entendendo isso daqui. Malhut, quando ela quer receber para si, ou seja, ela está no seu estado natural, quer receber para si, ela se torna Ain de olho mal. Ou seja, o olho é aquilo que vê, aquilo que analisa. Em outras palavras, onde existe uma ação de Ain, aqui está falando, já é um Ain de nada. É porque as palavras, a pronúncia é muito próxima. Quase não dá para ter diferença. Ou seja, a anulação diante da raiz, que é Keter, ela se torna Ain. Aí ele está se referindo ao olho. Quer dizer, vendo e conhecendo dentro da razão. Tá meio nublado, tá meio confuso essa parte aqui. Mas para a gente entender melhor e finalizar a aula, a gente precisa entender isso daqui. O Ain que ele fala é isso aqui, ó. Ele está falando de Ani, que significa eu. Ele está falando de Ain assim, ou em, que significa nada. E ele está falando disso aqui também. Ain. Isso daqui significa olho. Então, aqui está um jogo de palavras. Primeiramente, Ani, ele se torna nada, um nada, um en. Só que quando Malhut, ela quer receber para si, ela se torna Ain de olho. Só que olho, Ain mal, ou seja, o olho mal. Em outras palavras, onde havia uma ação de en, que significa nada, ou seja, anulação diante da raiz, que é Keter, se torna Ain, se torna olho. Quer dizer, vendo e conhecendo dentro da razão. Ele está falando aqui que quando o Malhut, ele é um Ain de olho, ela trabalha dentro da razão, porque ela trabalha com o que ela vê, com o que ela vê diante dos seus olhos, ou seja, tudo que está dentro da razão. E as religiões, elas estão dentro da razão, porque dentro da razão você coloca: o que eu fizer de bom, eu vou receber recompensa; o que eu fizer de ruim, eu vou receber uma punição. Esse estado, Malhut, é chamado de olho, porque está dentro da razão. Então, o mundo vai funcionar dentro da razão.
Eu não vou fazer o que é ruim porque eu não quero que venha uma punição para mim. Eu vou fazer o que é bom porque me prometeram que esse ato bom que eu vou fazer vai trazer uma recompensa para mim. Então, vejam só, e esse estado é um estado de Malhut não corrigido. Ou seja, tudo que funciona dentro dessa razão, que eu vou fazer um bem porque vai trazer uma coisa para mim, um benefício para mim, e vai me afastar de um malefício, está dentro de uma Malhut que é chamado de olho, de razão. E nos artigos anteriores, o Baal HaSulam diz que para trabalhar na sabedoria da Kabbalah, em Lishma, pelo Criador, se deve trabalhar acima da razão. Ou seja, não se deve trabalhar em Malhut como Ain, como olho, nem como Ani, mas trabalhar ela como um En, ou um Ain, de nada, porque só o nada abre espaço para algo. Então, aqui ele faz um jogo de palavras. Conseguiram entender? Que está falando aqui de 3 coisas, só que estão interrelacionadas de como se vai usar Malhut. Malhut vai tomar certa roupagem dentro da razão. Acima da razão, ela toma outra roupagem. Aí ela já é chamado de nada, um espaço para algo. Quando ela trabalha dentro da razão, ela trabalha como Ain, de olho, dentro da razão. Aí ela faz o que dentro da razão vai lhe dar um benefício. Então é tudo por receber. Não adianta. Dentro da razão, nós nunca vamos fazer um ato que não traga um benefício para nós. Mesmo que ele seja muito sucinto. Mesmo que aparentemente seja um ato altruísta, lá no fundo, bem lá no fundo, a nossa intenção para isso é um ato egoísta, só que muito sucinto. Aqui, a nossa Malhut, ela é Ain, ela é a razão, ela é um Ani ainda, é um eu, ou seja, ele está cheio do desejo de receber. Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Esse artigo, a gente está aqui num nível que ele subiu um pouco desse nível. Agora ele está usando, porque dentro da Kabbalah a gente tem que entender isso. Malhut não é uma unidade. Malhut não tem todo um único sentido em todos os casos. Nem qualquer uma desses nomes aqui, dessas coisas, tem um sentido só. Ela tem uma essência, mas a gente aplica ela a muitas coisas. Malhut tem uma infinidade de conceitos que podem se trabalhar dentro de Malhut. E ela vai tomar diversas roupagens de acordo com o que o homem, o ser humano, vai usá-la, como ele vai usar o seu eu. Aí vai determinar a sua Malhut. Então ela pode ser tanto simplesmente um Ani, ou um Ain, de olho, de razão, ou ela pode ser um Ain de nada e abrir um espaço para se preencher, fazer um tzimtzum em si mesmo, para abrir um espaço para uma correção, uma luz de correção. E é o que Yom Kippur faz, né? É você fazer uma restrição em si, é você se esvaziar. O que se faz no dia de hoje é tornar um Ani, um eu, transformar isso num Ain de nada, para que a luz do Criador possa realmente encher esse vazio. E aquele recipiente que antes estava cheio de lodo, a gente esvazia, limpa ele e recebe uma água limpa, recebe um prazer, uma chefá de uma luz refinada. Ou seja, toda a nossa interioridade, ela em algum nível, ela se aproxima mais do Criador, adquire uma certa similaridade de forma. E com isso é o trabalho humano. Então é isso, nossa aula de hoje.